Beleza, amigos? Vamos seguir o nosso estudo aqui. Hoje é segunda-feira, quer dizer, é segunda-feira, mas eu tô aqui com a mesma camisa porque que eu tô fazendo segunda-feira aqui, já que eu tô atrasado aqui no estudo aqui do negócio. Então, vamos estudar aqui pais e mães em vigilância. Eu falei muito ultimamente sobre o lar cristão, sobre o lar do céu, famílias do céu, sobre como criar os filhos e vou estar falando mais aí. Mas agora quero acabar esse videozinho aqui e vamos seguir aqui a nossa lição. Segunda-feira, 8 de janeiro, pais e mães em vigilância. Vamos lá. A primeira perguntinha que diz aqui é o seguinte: como a vigilância de Jó em relação ao grande conflito entre o bem e o mal é uma solene advertência para os pais e mães. Então vamos lá. Que vigilância é essa que Jó tinha? Primeiro, Jó tinha filhos? Tinha. Tinha filhas? Tinha. E que vigilância é essa que ele tinha, né? Então vamos lá. Em Jó 4 e 5 diz assim: iam seus filhos à casa uns dos outros. Filhos de quem? Os filhos de Jó. E faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, qual era o costume de Jó? Assim que seus filhos faziam as festas, assim que ele pensava que seus filhos poderiam ter blasfemado contra o nome de Deus, Jó ia, fazia um holocausto, fazia uma oração intercessória pelos seus filhos e entregava seus filhos ao Senhor, porque vai que eles cometeram algum pecado. Diferente de Eli, né? Diferente de Eli, que Deus avisava Eli, e ele ia lá e não conseguia fazer nada, nem tirava seus filhos do local onde eles não podiam exercer sua função, e nem tomavam providência e nem intercedia por eles diante de Deus ali. Então aí a gente vê Jó, um pai diferente, um pai que se preocupa com sua família e ficava em vigilância. Vigilância é, por exemplo, Jó podia falar assim: meu filho já é de maior, ele faz festa, ele sai para lá sozinho, e as meninas saem também, deixa eles para lá, agora é eles e Deus. Não era dessa maneira. Ele entregava seus filhos lá para Deus no altar. É algo que os pais têm que fazer hoje, e aqui de muita importância fazer. Seria bom, aqui está no Heaven Hard, 30 de agosto de 1881. A irmã White fala bem assim: seria bom que os pais aprendessem uma lição de firmeza e lealdade com o homem de Uz. Quem é o homem de Uz? Jó. Você acertou. Olha só, o homem de Uz, Jó, trabalhou como todo o empenho possível em prol da salvação da sua própria família. E em meio às festividades dos filhos e filhas, ele tremia de medo ante a possibilidade de que desagradassem a Deus. Como fiel sacerdote da família, oferecia sacrifícios para cada um deles, conhecia o caráter ofensivo do pecado e o pensamento que seus filhos pudessem se esquecer das reivindicações divinas, e levou Deus como um intercessor em favor deles. Então era um homem preocupado, era um homem dedicado. Imagina, ele tremia e temia. Fala assim: poxa, já pensou se meu filho fez alguma coisa? Eu ensinei ele aqui o caminho reto, eu ensinei ele a fazer a vontade de Deus aqui, mas e se por acaso ele fez alguma coisa de errado nessa festa? Então eu vou orar aqui: Senhor, se por acaso tem alguma coisa dentro do coração do meu filho, se ele fez alguma coisa que não é do teu querer, da tua vontade, eu peço que o Senhor o perdoe, né? Vocês atribuem vastas obrigações ao pregador, responsabilidade pela alma de seus filhos, mas vocês mesmos estão esquecidos do próprio dever como pais. Seus filhos e filhas se corrompem pelo próprio exemplo e frouxa disciplina de vocês. E apesar dessa grave falha na educação doméstica, ainda entendem que o pastor deve poder combater sua influência e realizar o prodígio de educar o coração de seus filhos na piedade e virtude. Tem muita gente que pensa assim, né? Eu estou levando meus filhos para a igreja e aí o pastor dá um jeito nele lá, né? Menino, está muito mal educado. Vou falar com o pastor. E aí acha que o pastor é o pai, o pastor é a mãe, né? A obreira, sei lá quem, vai dar um jeito nisso aí, né? E realmente não é dessa maneira. Quem tem que dar um jeito nos seus filhos é você, né? Quem tem que colocar eles diante do altar
né? É você. Você é responsável por eles, você vai prestar conta por eles e os filhos são seus, né? Ó, depois de o pastor haver feito pela igreja tudo quanto estava ao seu alcance, advertindo e fielmente e com bondade, procurando encaminhá-la com paciência e fazendo ardentes preces pelo resgate e salvação de cada um, e não ter seus esforços alcançado o desejado êxito, os pais geralmente ocupam porque seus filhos não estão convertidos, quando a causa está na sua própria negligência. Então, se o seu filho está fora da igreja, se o seu filho não quer saber de nada, a culpa é sua, a culpa não é do seu pastor, né? A responsabilidade pesa sobre os pais e estarão dispostos a aceitar a missão de que Deus os incumbiu em desempenhá-la com fidelidade. Você tem que cumprir a missão que Deus te deu de educar seus filhos com fidelidade, certo? Estarão dispostos a avançar e esforçar-se num espírito humilde, paciente e perseverante para atingir o elevado padrão, levando consigo os filhos. Então, você vai atingir um alto padrão e os seus filhos têm que atingir esse alto padrão. E vocês precisam mostrar para ele quão importante se deve atingir esse alto padrão. Tem gente que fala assim, eu não consigo servir e fazer a vontade de Deus, é algo muito difícil. Difícil é você pegar, sair 3 horas da manhã para o seu trabalho, né? Sabendo que você vai chegar de noite, tem uma faculdade, sabendo que você tem filho para sustentar, aluguel para pagar, parcela do carro para pagar. Isso é que é difícil. Então a gente tem muita capacidade administrativa e a gente tem muita pouca capacidade para poder fazer realmente o que importa. E aí você pega o que realmente importa, que é a sua salvação, joga numa lata de lixo, põe uma tampa em cima, pega a educação dos seus filhos, faz a mesma coisa, pega a sua comunhão com Deus, faz a mesma coisa, e depois você fala assim, como as coisas são difíceis, é difícil servir a Deus. Não, difícil é cumprir todas essas tarefas, mas na vida existe uma escolha, e a escolha é, o que eu priorizo na minha vida? O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar deve vir o reino dos céus e a salvação, é o que deveria. Mas o nosso problema, o problema do pecador, e as desculpas esfarrapadas que a gente faz muitas vezes, é de não estar sobrando tempo para Deus, sendo que deveria ser justamente o contrário, né? Vamos lá. Estamos ensinando lições às crianças que desejávamos vê-las imitar? Se quisermos que nossos filhos sejam castos, de mente pura e nobre, devemos nós mesmos ser assim. Eu quero que meu filho seja uma pessoa pura, que a mente dele seja uma mente nobre. E você? Você cruza os braços, deita, vai assistir TV, vai ouvir sua musiquinha, e seu filho você deixa ele a banda voar. Então a sua responsabilidade é, se você quer que a sua professora ou professora do seu filho fale bem do seu filho, você tem que ensinar educação para ele dentro de casa. Você tem que ensinar para ele o que ele vai buscar na escola. Você tem que ensinar para ele que ele tem que tratar o seu vizinho direito. Na igreja é um lugar onde ele tem que manter a reverência, porque ali há a máxima autoridade, que o Senhor está ali, né? Assim como o Senhor também está nos cultos pela manhã na sua casa e nos cultos pela tarde. Assim também quando ele for em qualquer outro lugar, né? Mas não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê mães falando com seus filhos e os seus filhos parece que tem uma tampa no ouvido, que não escuta suas mães, não escuta seus pais, porque não há respeito e não lhe foi ensinado isso, né? Vamos lá aqui, ó. Por outro lado, se somos impostores que professam ser filhos de Deus, enquanto nossa impaciência, irritabilidade e decepção nos marcam como os filhos de Satanás, nossos filhos não serão melhores que nós. Então, se você não é filho verdadeiro de Deus, seu filho não vai ser um filho seu. Seu filho não vai ser obediente a você. E seu filho não vai temer a Deus. Porque se você quer ensinar para ele temer a Deus e você não teme, se você quer ensinar para ele confiar em Deus e você não confia, como é que ele vai aprender? Entendeu? Se você vai ensinar para ele assim, você tem que confiar, e de repente em toda coisa que acontece na sua vida você já blasfema e você se pergunta o porquê, em vez de você se perguntar para Deus para que isso está acontecendo em minha vida, você fala o porquê. Então, vamos lá. Todos os esforços dos pais devem ser no sentido de avançar rumo à perfeição de um caráter semelhante ao de Cristo. Os esforços que você faz pelos seus filhos, né? É para que ele alcance um caráter mais elevado, que se aproxime mais de Cristo? Ou é só uma elevação terrena, onde você quer que eles tenham status nesse planeta, mas que se dane a vida futura, que é mais importante?
eu penso assim, aqui eu posso viver 70, 80, 90 anos. Eu tô trocando essa vidinha michuruca por uma eternidade inteira, né? É o que eu tenho que pensar. Jó, ele era um homem rico, né? E a Bíblia fala isso, que ele era rico, tinha família, era uma família ali que eu imagino que até então tudo aquilo que tinha acontecido era uma família unida e feliz, mas só que aí a gente vê todas essas coisas acontecendo e a gente não vê ele blasfemando contra Deus, mas onde é que estavam seus filhos, onde é que estava sua esposa, onde é que estava todo esse pessoal aí, né? Houve um verdadeiro abandono, houve uma destruição ali da família naquele momento. Ali naquele momento Jó só se apegou a uma pessoa, que foi Deus. Por isso que a salvação é individual, porque que no momento da sua angústia, no momento da sua tristeza, no momento que todos te abandonarem, um não vai te abandonar. E Deus estava vendo tudo aquilo ali. E Satanás estava ali nos bastidores, preparando todas aquelas armadilhas, e ali, plano após plano dele sendo executado, Jó olhando para aquilo e se imaginando da onde está vindo tudo isso aqui, o que eu posso ter acontecido para que isso viesse sobre mim, sobre minha família, e muitos porquês será se perguntado, mas uma coisa é certa, este homem permaneceu fiel, né? Mais uma coisinha aqui que eu gostaria de ler, ó. Olha só, é obra dos pais dar mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, corrigir tendências erradas, não com raiva, mas em amor. As crianças podem ser salvas se pais e mães cumprirem fielmente sua obra. Olha que interessante, se os pais e as mães cumprirem fielmente sua obra, as crianças poderão ser salvas. Então, qual é a sua obra? A obra é sua. Você teve filhos, para quê? Tem gente que fala assim, ó, nossos filhos são para o mundo. Está errado. Você não cria filhos para o mundo, você cria filhos para Deus. Você cria seres que não vão ser aqui somente nessa terra um advogado, um professorzinho, um engenheiro, um arquiteto, um médico. Não, você cria seres que vai viver uma eternidade e você tem a oportunidade de colocar lá no céu um ser que vai ser eterno. Mas, em contrapartida, se você não focar ele nessa missão principal e se você simplesmente só dá para ele o que essa terra oferece, você só está fazendo mais combustível para o fogo e enxofre. Entendeu? Porque aqueles que não forem para o céu e não forem salvos e não buscarem essa corrida, eles vão ser somente aqui combustível, junto com Satanás e seus anjos. Então, você faz filhos para quê? Para ser servos de Deus ou para ser combustível para o fogo junto com os anjos? Então é algo que a gente tem que pensar. Jó, ele pensava nisso. Ele falava assim, não, meus filhos, eu tive meus filhos para que eles fossem pessoas que vão morar no céu, pessoas eternas, né? E aí ele intercedia pelos seus filhos, ele buscava a Deus nas madrugadas e buscava saber de Deus se estava tudo correto com seus filhos, se eles não havia pecado, e entregava ali seus filhos diante de Deus porque que eles queriam que seus filhos fossem salvos. E esse deve ser o nosso desejo, né? Fazer famílias que vai ser família do céu. E como é que a gente faz isso? Foi o que eu acabei de ler ali. Você tem que ensinar mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Nenhuma pessoa com vida desregrada, nenhuma pessoa vivendo erradamente, nenhuma pessoa proferindo palavras frívolas, com pensamentos profanos, com pensamentos impuros, vai para o céu. Então, a gente tem que saber realmente o que a gente quer, para onde a gente quer ir e como chegar lá. Como chegar é fácil. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, né, esse vai encontrar salvação, esse vai encontrar paz e esse vai ter a vida, né? Então, que é vida, o começo está ali em Cristo, né? E a sequência é fazer a sua vontade e ir aonde Ele mandar, ok? Até mais, e daqui a pouco eu vou soltar aí terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.